Que honra, que alegria poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Há muitos anos atrás, calma, nem tantos, né? Mas há um bom tempo atrás, muito antes de eu imaginar o quanto eu ainda despertaria o dom que já havia em mim e exercitaria o ofício do ministério profético através da palavra, muito antes de não ter dimensão do quanto eu seria envolvida por este ministério, eu tive a oportunidade de ver essa igreja. E aí eu não me lembro exatamente onde, eu só me lembro de ter visto esta estrutura e alguém ministrando. E eu olhei e fiquei tão impressionada com a suntuosidade do templo e com a entrega dos adoradores. E no meu coração eu só desejei, pensando assim, né? Tomara que um dia, quem sabe, eu possa participar de um culto numa igreja assim, né? Numa igreja como essa, tão diferente. E aí são em dias como hoje que a gente percebe com muito mais intensidade o significado do Senhor, né? Da palavra do Senhor, quando diz infinitamente mais, aleluia, do que pedimos ou pensamos, oh, aleluia, são as coisas que o Senhor tem para nós, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Eu estou muito feliz, estou muito honrada, e quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu não sei fingir costume, né? Tipo assim, Camila, abre a Bíblia e prega, você veio para pregar. Não, irmão, tem toda uma história para eu estar aqui agora. Então eu não sei, se eu fingir costume, eu acho que eu até embargo a voz. É melhor falar rasgado, que aí já alivia de uma vez, né? Então, quando eu digo que é de verdade uma honra estar aqui, não é por jargão ético ministerial, é porque é uma realidade, é uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa noite. E eu quero louvar a Deus pelo apóstolo Rina, o apóstolo dessa igreja, a nível institucional e na visão, né? Ele caminha na visão do Senhor e ele é pioneiro nessa visão, e isso faz com que nós o admiremos sempre mais, nunca menos. Eu não sei se ele está ouvindo, mas eu sempre tive vontade. Eu disse, se eu tiver a oportunidade de estar em algum lugar onde eu sei que eu posso ser ouvida por ele, eu preciso dizer o quanto ele foi visionário e como o Senhor o colocou à frente do seu tempo. E por ele ter tido coragem para ser pioneiro, ele também vai colher os primeiros frutos de um novo tempo de avivamento que o Senhor tem sobre nós, Brasil e toda a América Latina. Isso é profético, isso é real. Quem acredita nisso glorifica, e quem não acredita vai ver e vai ter que dizer, foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu quero glorificar a Deus pela vida da pastora Denise, porque nela eu vejo a realidade do amor, né? Ela é uma pessoa que, ela não é de muita rasgação de seda. Falando a grosso modo, ela não enceba. Ela é pá, e aonde a gente vê a realidade do amor. Eu ouvi uma frase e ela se adequa muito bem à realidade daquilo que eu tenho contato e daquilo que eu conheço da pessoa da pastora Denise, né? Eu ouvi uma frase esses dias e alguém disse assim, uns falam de amor, outros amam. E é bem isso a sua vida. Você é de verdade, é real, e não é fácil ser de verdade num mundo onde as pessoas se adequam a personagens para chegar onde elas querem. Então eu quero louvar a Deus, porque eu não sei quantas pessoas são suas amigas, quantas têm afinidade plena, quantas colocam o seu nome na hora da janta na mesa, eu não sei. Mas o que eu preciso lhe dizer é que há um povo de verdade que lhe discerne, que ama a verdade que você carrega. Então continue, só isso, só continue, só faça, só seja, glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar mais uma vez nesse congresso. Nós estivemos juntas, foi o que, ano passado? Ano retrasado, lá na Estância Árvore da Vida, falei certo?
Maravilha. E hoje eu estou feliz porque vocês não deixaram de fazer o congresso. Dentro daquilo que vocês tinham e das possibilidades que vocês tinham, vocês fizeram o congresso. E isso é tremendo. E quando eu vi esse tema transbordar, eu falei, eu acho que eu tenho que falar isso. É uma filosofia de vida que eu já carrego e eu queria demonstrar ela de maneira literal para que algumas pessoas aqui, quem sabe a partir de hoje, possam carregar essa filosofia também. Ela está em segundo livro dos reis de Israel, mas não abra agora não, porque não é isso que eu vou ministrar. Se você quiser deixar aberto, você abre em Lucas, mas deixa para abrir na hora que a gente caminha junto, você não perder o fio daquilo que eu quero falar para você. Pastora Denise, isso aqui é um banco e o fundo dele é aberto ou fechado? Ajuda aí. Vamos descobrir agora. Ih, é fechado. Eu quero um negócio grande com a boca aberta. Não pode ser gente. Cadê? Um jarro, uma jarra, um vaso, um copo alto. Bora, gente. Por que não tem ninguém se mexendo? Vai caçar esse negócio aí. Isso, olha lá, já veio. Maravilha, maravilha. Faz assim, bota em cima desse banquinho lindo aqui. Obrigada. Valeu, pastora. Bom, lá no livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4, vai narrar a história sobre uma mulher viúva. E ela agora está quase que desnorteada, porque o credor está à porta. E ele quer levar os 2 filhos dela como pagamento de uma dívida que o marido deixou. E ela sabe que esse marido era um homem temente, fiel ao Senhor e servo do profeta Eliseu. Lembra de Eliseu? Profeta que recebeu virtude dobrada do Espírito que repousava sobre a vida de Elias. Quem lembra, diga eu. Então, obviamente o marido dela trabalhava para ele, e tudo leva a crer que a dívida que foi contraída por ela, por consequência do marido, deveria ter alguma coisa a ver com a escola de profetas que Eliseu estava erguendo, porque ela diz, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era profeta, e não era coincidência que naquela época a escola profética que Eliseu montara estava sendo construída. Então provavelmente o envolvimento e a contração da dívida que aquela mulher agora adquirira por herança de um marido que agora é morto, deveria ter algum envolvimento com a obra de Deus. E você sabe que isso não é jargão popular, isso é uma realidade. Deus não deve nada a ninguém. Então ela usa esse argumento não para apelar, mas para ser honesta quanto à sua realidade. E ela diz, meu marido, teu servo morreu, ele era profeta, um homem temente ao Senhor. E agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida que ficou. Aí ele diz assim para ela, declara-me o que tens. Complete aí, por favor. Declara-me o que? Declara-me o que? Vamos, galeria, declara-me o que? Isso, tá vendo como é que quando vocês entram fica diferente? Declara-me o que tens em casa. E ela para pensar um pouco, porque qual é a objetividade daquela pergunta, uma vez que se ela tivesse algo para pagar a dívida, ela obviamente não estava ali agora argumentando alguma coisa com ele. Então ela reflete e pensa, olha, eu tenho uma botija, eu tenho uma botija de azeite. Veja, ela não diz eu tenho um vaso, ela diz eu tenho uma, porque botija é menor, né? É uma proporção fragmentada de um vaso, é uma partícula, né? De um vaso. Poderíamos dizer que é algo parecido com essa garrafa, né? Uma pequena moringa. Então aqui tem um pouco de azeite, ou tem azeite, enfim. Ela diz, olha, eu tenho uma botija de azeite. Ela faz questão de dizer que é botija, para que fique claro para ele que é um pouco, ou seja, eu não tenho muito, eu só tenho um. Por isso ela deixa claro para ele a ideia de que tudo aquilo que ela tem cabe numa botija. Então o que ela tem, mas o que ela tem na perspectiva dela é isso, pouco. Aí ele diz assim, faz o seguinte então,
vai na sua vizinhança, pede aí para os seus vizinhos vasos emprestados. Ele diz, pede botija? Não. Você vai ver a mudança da nomenclatura da palavra. Ele não diz vai e pede uma demanda equivalente ao que você tem. Não, ele dobra o tamanho completamente, quadriplica. E ele diz, vai e pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Eu não sei se você está entendendo, ela já está dizendo, olha, eu até tenho, mas o que eu tenho é pouco. Aí ele diz, pede vasos, não poucos, mas muitos. Nas entrelinhas ele está dizendo, aumenta a demanda, não importa o quanto você tem. Aí ela vai na vizinhança, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. E ele libera sobre ela uma palavra de ordem. Preste atenção, ele não libera sobre ela uma palavra reflexiva. Preste muita atenção nisso agora. Ele não libera sobre ela uma palavra intercessória. Não, não, não. Eu disse isso aqui, eu quero que você grave isto. Ele libera sobre ela uma palavra de ordem, uma palavra de ordem. Não é uma palavra para ela pensar, não é uma palavra para ela orar primeiro para ver o que vai fazer depois. É uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem é conjugada no verbo imperativo. O que isso significa? Vai e executa, ou seja, faça o que eu estou dizendo para você fazer. Olha o que ele diz: pega os vasos emprestados, não poucos, mas muitos, entra no teu quarto com os teus filhos, fecha a porta detrás de ti. E então vem uma palavra-chave crucial no texto. Ele diz, e derrama. Em versões mais antigas, como Almeida, Revista e Atualizada, ele vai dizer, vai e deita. Então veja bem, palavra de ordem. Vem comigo de novo, completa. Palavra de ordem. Palavra de ordem. Vai. Oh, aleluia. Vou contar de 1 a 3 e você já vai liberar uma palavra de ordem para a gente fechar essa noite. Quando eu disser 3, você vai dar um grito abençoado. Camila, mas tem que gritar? Tem, porque eu grito, então tu vai gritar também. Hoje tu vai gritar. Camila, eu não gosto de gritar. E você não grita quando for outra pregadora. Quando for eu, você grita. Você vai gritar. Por que gritar, Camila? Deus não é surdo? Claro que não, mas de vez em quando a gente brada e Deus grita também. Que isso, Camila? Está escrito lá no livro do profeta Samuel. Quando Samuel pensou que diante de Eliabe, Abinadab e Ossamar estaria o rei de Israel, a voz do Senhor bradou, Samuel! Está escrito lá, bradou, ponto de exclamação, levantou a voz. Então para de esquisitice. Quando eu disser 3, você vai dar um grito para despertar essa mulher, porque o espírito está pronto, irmão, mas a Bíblia diz que a carne é fraca, e eu sei que tem gente que está aqui desde 8 da manhã. Então você vai dar um grito aí, porque o que o café não fez, o timbre da voz profética vai fazer. Tem corpos aqui que vão levantar igual Lázaro. Alguém já está sentado do lado de alguém há mais de 8 horas hoje e está dizendo, já cheira mal, mas o Senhor está dizendo, eu vou chamar o teu nome. No 3 você vai liberar a palavra de ordem e vai dizer para ela, vai com o que você tem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Só a nível de ensaio, para eu saber se você me ouviu bem. Qual é a palavra de ordem? Isso. É 1, é 2, é 3, diga. Mas não é para mim não, é para a irmã, diga. Isso. Agora olha para ela de novo, tatela o olho e diga para ela, e derrama. Diga para ela, derrama. Diga para ela, derrama. Deus está dizendo, eu não estou te mandando orar, eu não estou te mandando fazer igual Gideão, novelo seco, novelo molhado. Você está aqui desde cedo recebendo palavra profética. Quando este trabalho encerrar, você não vai para casa emendar numa campanha para saber o que tem que fazer. Deus está dizendo, eu estou te dando a direção aqui. Quando chegar em casa, executa. Vai e derrama, vai e faça. Vá e obedeça o comando daquilo que eu liberei para você fazer. Camila, mas e se eu achar que eu não tenho o suficiente? Camila, mas e se eu achar que eu não tenho o bastante? Desde cedo eu quero crer que estamos alinhados no Espírito, mesmo eu não estando aqui. E acreditando nisso que Deus está falando, mesmo antes de eu ouvir o que Ele está falando, eu tenho certeza que uma das coisas que tem norteado a tricotomia desse congresso é, a partir de hoje você não será governado pelas suas emoções, você será governado pelas suas decisões, pautadas de acordo com a vontade de Deus na
sua vida. O profeta disse: eita, abriu o compressor, aleluia. Eita, sonoplasta, eu não te enxergo, mas já te amo. Ele disse: entra e deita. E na expressão que eu mais gosto, derrama. Então vamos aqui entender o que aconteceu. Vamos só corrigir a expectativa. Porque muita gente pensa assim: Deus multiplicou o azeite. Tá, mas multiplicou como? Não, houve a multiplicação de azeite. Ok, mas estuda aí a metodologia do milagre que aconteceu em 2 Reis 4. Vamos aqui entender? Matemática é uma ciência exata. Completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Matemática é uma ciência? Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Matemática é uma ciência exata. Então vamos lá. Matematicamente falando, mesmo que a botija estivesse pela metade, o que a gente não pode afirmar, mas suponhamos, mesmo que ela esteja pela metade. Camila, mas e se não estiver? E se ela, apesar de ser pequena, estivesse cheia? Ok, tanto faz, seja ela cheia, seja ela com um pouco, seja ela pela metade, não importa. A questão é o seguinte: se matemática é uma ciência exata, mesmo que ela estivesse cheia até a boca, ela teria quantidade o suficiente para encher vasos maior do que ela? Claro que não. Olha aqui, ó, no comparativo, não sei se a câmera está pegando para todo mundo, mas a botija é relativa a essa garrafa e os vasos muito maiores do que o vaso do exemplo que a gente colocou aqui. Então, mesmo que a multiplicação acontecesse dentro da botija, vamos lá, encheu a botija, ela não teria quantidade de azeite o suficiente para superlotar os outros vasos. Quem está entendendo isso, diga amém. E não precisa ser espiritual, nós estamos falando de exatas, ok? Agora vamos lá. Camila, então o Senhor multiplicou dentro do vaso? Não. Porque senão a Bíblia diria isso, mas também não é o que a palavra de Deus afirma. E aí a gente começa a entender por que a palavra de ordem de Eliseu em direção àquela mulher foi derrama. Porque se Deus multiplica aqui dentro, não seria o bastante para completar o restante dos vasos. Quando acabasse o azeite da botija, acabaria a condição de encher os vasos. Deus também não multiplicou dentro dos vasos, porque senão aconteceria de dentro para fora e tiraria o foco do milagre, que é usar o pequeno para encher o... Isso. E Deus escolhe as coisas fracas, as loucas, as que não são. Então o foco de Deus não é tirar o olho da botija, é usar a botija. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Na matemática de Deus, varejo abastece atacado. Então por isso ele não tira o foco da botija. Vai ouvindo, escute. Então o milagre não acontece dentro da botija e também não acontece dentro. Ele vai acontecer na hora da transferência. Por isso ele não disse entre hora. Se é nos dias de hoje e a gente fala de transbordar, aí você vem para o congresso com o teu vaso disposto a viver milagre, mas fazendo a oração errada. E aí você diz assim: enche o meu vaso, Deus, enche a minha botija. Enche o meu vaso, enche o meu vaso, enche o meu... Se a gente tem a botija na mão e recebe uma palavra dessa nos dias de hoje, era bem capaz da gente entrar dentro do quarto e dizer: Deus, eu te apresento aqui essa botija. Senhor, eu creio que tu podes fazer um milagre. Quantas vezes a gente espiritualiza para justificar a incredulidade do que a gente não tem coragem de fazer? Não, desculpa, eu vou falar rasgado, sabe o que é isso? É ganhar tempo em oração, só porque a incredulidade não deixa você agir. Então ele não disse ora, nem disse intercede, ele disse entra e derrama. Oh meu Deus do céu. Aí o texto diz que ele entrou e derramou, e então encheram todos os vasos, todos os vasos. Aí olha o que o texto diz, que o azeite só parou depois que todos os vasos foram. É o que Deus está dizendo para nós hoje aqui. Não importa a quantidade do que você tem, o que você tem é o suficiente para Deus fazer o que quer. Só que muitas vezes você fica retida no fluir de Deus, no frutificar dos dons que você já tem, no avançar na chamada que Deus já te deu, no romper nas áreas que te limitam, não porque você não tenha ou porque tenha pouco, mas porque você espera Deus fazer em você para depois obedecer o que Ele mandou. Então Ele está dizendo, nem há em você capacidade suficiente para você fazer, e nem há nos outros, que são os vasos, capacidade suficiente para discernir. Camila, então o que eu faço? Por isso Ele está dizendo, eu não quero que você pense, eu